E aí, faça uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Aquela pergunta, indagação de início, né? Por quê? E como os grandes arquitetos conseguem fazer? E por que e como a gente também pode conseguir fazer? E por que e como a gente faz isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é o que nós chamamos de adquirir um repertório. Repertório técnico em arquitetura, em desenho, em engenharia. Por que que é muito, mas muito importante fazer o que nós estamos fazendo? E aí, ao longo da nossa jornada aqui dos nossos vídeos, a gente vai dando dicas super importantes. Por que que a gente faz isso? Bom, de cara já te falo ali a principal a principal resposta, né? Porque também os grandes arquitetos fazem isso. Isso faz parte da profissão arquitetura e urbanismo, né? Não só arquitetura e urbanismo, mas todos aqueles que estão envolvidos na área da construção civil, né? Desenhistas, né, que são os projetistas, engenheiros, arquitetos, decoradores e afins. E a gente mira aqui na galera, né? Nos estudantes, na galera que está iniciando a sua carreira. Por quê? Por quê? Justamente porque sem técnica, sem visão de um todo, né, de como uma edificação se comporta, assim dizendo, ou de tudo que ela necessita, de tudo que a gente precisa pensar antes de riscar ela no papel, assim dizendo. Agora a galera tá, né, querendo fazer direto no software, né, que a gente chama aqui de ferramenta, e ao longo aí a gente vai explicando é importante ou não é? Da onde nasce a arquitetura? Como nasce todas, né, esses desenhos arquitetônicos, essa expressão arquitetônica é do software mesmo? Ou é da cabeça do arquiteto? Ou é o arquiteto que realmente é, diz o que tem que ser feito para o software? Olha que interessante, né? Quem é que comanda o software? E aí o software, onde ele entra, né? Onde está a importância? E como a gente arrebata aí essa galera que está entrando, né? Não importa, não importa. Olha lá, já a gente vai começar com as dicas, tá? Não importa, não importa o ano que você está. Então, primeiro a terceiro ano de edificações também não importa o curso. Por isso que a gente cita os três aqui de cara. E aí eu vou te falar a importância do que se fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Vamos lá. Por que que eu faço isso? É, estou fazendo isso, né? Porque eu já faço isso há muito tempo, desde a minha época de estudante de arquitetura, e nada mais né? O meu dia a dia, eu passei aqui esse dia a dia, agora eu filmo esse dia a dia, assim dizendo, né? Então, algumas videoaulas aparecem ali, a gente, né? Videoaulas, né? Nossa ArcSérie, né? Alguns episódios ali da nossa ArcSérie, aparece eu ali e outros não, né? Por quê? Porque a gente está provando que a gente consegue adquirir e observar a arquitetura, né? Para galera não dar desculpa, né? Não tenho tempo, né? Não tenho tempo é uma das grandes desculpas. Pelo celular, estou filmando a tela do nosso celular aqui para a gente mostrar que a gente consegue sim adquirir repertório. Uma das coisas, né? Essa é uma das dicas. Essa dica, estendendo ela um pouquinho mais, é o seguinte: tenha sempre com você aí, né? Um livro ou uma revista de arquitetura. E aí, né? Ou o celular. E pegue um projeto, tire um tempo do seu dia, pelo menos uma horinha, porque por isso que a gente já abre ali com uma excepcional hora, justamente para que você se prepare, né? E siga, né? Ali com a gente até o final, né? Que dá quase uma horinha ali, né? Às vezes passa um pouquinho, às vezes fica um pouquinho menor, mas a intenção é essa, né? Que você fique essa horinha de estudo com a gente, porque eu faço isso diariamente depois de 15 anos de formado. E se você olhar a entrevista de outros arquitetos,
eles também fazem isso, eles precisam desse tempo, eles precisam refrigerar, né, a mente, né, refrigerar a mente, ver a produção de outros arquitetos, de outros projetos e alimentar a mente dele. O que a gente está fazendo aqui é um repertório técnico, tá? Voltado mais para a área técnica de observação, né? Como a gente aprende, cara, é impressionante como a gente aprende observando o que as outras pessoas fizeram e aí a gente remete isso ao nosso projeto. Não é copiar projeto, tá, gente? Não é copiar isso, mas a gente observa soluções, né? E a gente acaba aplicando. É impressionante como a gente observa bastante vários tipos de projetos, por isso que a gente não segue a linha ali, né, de conceito arquitetônico, né, de repertório de conceito, repertório de partida. Não é essa a intenção aqui. A intenção é uma parte mais técnica, justamente, né, para ajudar a galera que entrou ali no curso, ou que está querendo entrar nos cursos, né, de edificações, arquitetura, engenharia, né? E a dica ela vai se estendendo. A primeira dica é esse repertório é tão importante por quê? Porque a gente vai formando na nossa mente como um grande banco de dados, né? Refrigera ela com novas ideias e a gente junta, né, como um banco de dados, né? Junta memória, né, na nossa mente. E isso é impressionante como a gente usa posteriormente. A gente olha um projeto, a gente destrincha ele ali, que é o que eu faço aqui diariamente, né? Destrincho ele ou num livro, ou numa revista, ou num site. Destrincho ele e, cara, parece que depois de passou de horas ali, você esqueceu, mas, cara, é impressionante, você não esquece ele. Depois de um tempo, você usa, por exemplo, você vai começar a projetar algo que você buscou todas as referências, né? Então a gente explica isso, né? Quando a gente vai projetar, o que que acontece? A gente pega várias informações. Então a gente pega informação do cliente, informação do local, do cliente, independente do tamanho do cliente, tá? Se é uma casinha, se é uma casona, se é uma fábrica gigantesca, se é um prédio. É impressionante como a gente pega, né? A gente tem que colher essas informações, colhe informação do local, briefing, né? Assim dizer, vamos colocar assim, o briefing do cliente. Aí depois a gente junta, né, as informações colhidas do local, né, ou, né, da onde vai ser inserido, né, esse determinado objeto, essa determinada obra, né, falou do local onde vai ser inserido, que pode ser uma loja de shopping, porque não, a gente faz muitas aqui, pode ser isso, né, e aí, né, a gente junta tudo isso, pega as informações de contexto que a gente tem também, que é o que a gente está fazendo aqui de repertório, e aí a gente começa a projetar. É impressionante quando a gente faz a primeira linha no papel, a gente já sabe do que vai ser construída aquela parede. Cara, é impressionante. Às vezes a gente começa o projeto ao inverso, né? Modulando um tipo de estrutura que, por exemplo, o cliente ditou a regra ali que tem que ser uma estrutura de tal tipo, né? Como, por exemplo, pré-moldado. Muito comum. A gente tem uma área, por exemplo, recentemente a gente fez um projeto desse, que era uma área de 6.500 metros quadrados, e aí a gente queria fazer um galpão, né, que coubesse em todo esse local, né, de 6.500 metros quadrados. O que que aconteceu? Enviamos, né, para o pessoal de pré-moldados, que era um galpão livre, né, e aí eles começaram a fazer modulação. Não é que não dá para a gente chegar no 5.000, no 6.500, mas o que acontece? Eles formataram, né, a estrutura. Então a gente colocou lá, né, uma grande área para eles. E o que acontece? Eles formataram uma estrutura que foram feitas em módulos, né? E essa estrutura chama de nave. Então ele conseguiu dividir em naves de 20 metros. Então ela ficou 4 naves de 20, né? 80 por 70. Olha que interessante. Aí ele estruturou tudo isso, né? 80 era um vão livre de 80, então a gente conseguia, por exemplo, colocar pontos rolantes, né? Nesses 20 metros, que é até
uma requisição de vários clientes, né, que precisam locar áreas desse tipo, que os vãos sejam vão de 10 metros já passou, né? Se você tiver um terreno assim muito estreito, né, que você precisa ocupar isso, mas vão de 10 metros para galpão industrial, ou galpão que armazena, né, de armazenamento, cara, vão de 10 metros já era, é de 20 para cima. Esse, no caso, foi de 20 metros, a gente conseguiu colocar 4 pontos rolantes e a estruturação dela, como a gente conseguiu ter esse vão maior, ficou de 10 em 10 metros. Né? A linha menor até, né, ficou de 10 pilares de 10 em 10 metros. Então a gente consegue fazer naves de 20 metros por 70, né? E depois só a modulação. Aí você fala, pô, mas o cálculo deu menor. Mas o que acontece, né? Aí é um outro detalhe. Para a gente se chegar naqueles. A nave ali de 80 por 70 deu 5.600 metros, né? Para a gente chegar, né, na nave, assim dizendo. Na nave não, né? Na composição de 6.500 metros quadrados, tinha que fazer muito recorte. E aí conseguiu se aproveitar melhor fazendo essas naves, né, com a modulação. E é uma modulação já padrão deles, que eles têm isso, né, não precisou refazer a forma ou alguma coisa desse tipo especial para aquele projeto e não reaproveitar. Olha que interessante, né? A gente conseguiu, a gente mandou esse projeto para os especialistas, né, porque as empresas de pré-moldado têm isso, né, já o métier delas é isso, essas grandes áreas, e aí ele já modulou, cara, o cara já conseguiu modular muito rápido isso, porque já tinha padrão, né? Olha que interessante, né? Olha por onde eu segui ali, e a gente vai discutir na arquitetura como é importante a gente entender os sistemas construtivos, né? Entender, né? Raciocinar como aquilo vai ser construído, as instalações, o que é mais viável, a obra precisa de agilidade, o que é mais rápido. Cara, imagine se a gente fosse executar ali, né, essas naves, né, de quantidade de pilares aí, no concreto em loco. Cara, é impossível, né? E essa obra tava para uma obra desse tamanho, 5.600 metros quadrados, fora mezanino e outras coisas, etc e tal, em 6 meses. Entendeu? Uma obra de 6.500 metros quadrados, 5.600 metros quadrados, né? 5.600 metros quadrados em 6 meses. Olha a agilidade disso quando a gente é, constrói todo o raciocínio, consegue ali racionalizar, né, modular isso com padrões de mercado e a gente consegue executar isso muito mais rápido. Então, esse é o pensamento, né? Eu queria construir de vocês esse pensamento da importância de todo esse pensamento, de juntar todas as informações. E como que a gente aqui conseguiu fazer isso? Ah, experiência de trabalho. Claro, experiência, mas, cara, eu gosto muito, e aí é outra dica, né? O repertório técnico que a gente vê aqui, né, nos grandes arquitetos, mas também onde a gente vai, a gente consegue adquirir um repertório técnico. Onde a gente anda, cara. Você está andando numa grande avenida onde é bem representativa da sociedade aí e tal, e tem vários prédios aí. Cara, você consegue tirar grandes lições e aprender uma coisa a cada tipo. Se duvidar, uma coisa a cada hora ali, né? Uma coisa a cada tipo. Falei, uma coisa por dia. E se você duvidar, você consegue sim ali, a cada hora você consegue sim aprender uma coisa nova, né? No seu caminhada aí você aprende várias coisas. E a gente pega esse repertório visitando, né, obras de grande porte. Isso é muito, mas muito importante para a gente. Muito importante. Eu vou deixar um link aqui, né, um link de um card aí de um outro projeto, que é um projeto que a gente destrinchou da Casa Triângulo, né? Acho que é Metro Arquitetos. Cara, eles usaram um sistema, né, de cobertura. O projeto é pequeno, pequeno em termos, né, um grande salão, né, que como se fosse um galpão, né, de exposição, aqui em São Paulo. E eles usaram um sistema de cobertura, o sistema Roll-On, e aí eu expliquei esse sistema Roll-On lá, que são grandes, né, grandes empresas usam muito, mas é muito esse sistema para que consigam obter grandes vãos, né? E armazenar, né? Ter uma área de armazenamento grande
E por que que eles usam? O sistema é mais rápido, e para montar, né, esse sistema, imagine você montar um galpão, por exemplo, de 100 por 100, né? Acho que até pequeno 100 por 100, que eu já vi maior, viu? Eu já vi até, eu visitei alguns galpões de uma empresa chamada GLP, em Guarulhos, galpão recém, né? Recém-feito, entrou lá grandes empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre e tal, outras empresas aí logísticas, que necessitam, né? Cara, o galpão, se eu não me engano, o rapaz tinha me passado a medida, acho que era 350 por 350. Gigantesco, gigantesco. Cara, imagine o cara cobrir uma área dessa. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. 350. Peraí, 350 por 350. 1 milhão, 122 mil metros quadrados, é isso? 122 mil metros. Imagine isso você cobrindo com telha. Imagina a estrutura, como ficaria pesado. Daria para usar outro tipo de estrutura? Daria, tipo a estrutura é, é, espacial? Daria. Né? A gente tem um grande centro aqui, né? O centro de exposições aqui de São Paulo é espacial, né? Da zona leste, zona oeste, né? De São Paulo, o conjunto do Center Norte ali, é espacial. Cara, mas a espacial já é antiga. Esse novo sistema Rolon é mais leve ainda e muito mais rápido. O cara coloca, tipo, pega uma bobina de, de, de um rolo, né, de telha, que é uma bobina, uma chapa fina, e vai, só encaixa lá e vai rolando ela em cima do telhado. Ele faz, cara, a metragem do telhado, muita metragem por dia aí, muito mais rápido, né? Fixação muito mais rápida de encaixe, pô, é outra coisa. Mas, cara, vamos voltar aqui. É impressionante, assim, eu gosto muito do que eu tô fazendo, então eu vou ali falando muito, né, de outras situações que aconteceram, que a gente viu no caminho, mas é justamente para quê? Para abrir a sua mente para que você também consiga fazer o que eu estou fazendo aqui. Isso é muito. E a importância, né? Porque tem uma frase muito célebre ali, né? De um arquiteto super conhecido, que é o Lelé. Ele fala o seguinte: se você não entende como se constrói, você não entende como desenha, como se faz, né? Então, cara, é mais ou menos isso que a gente quer. Mais ou menos isso, não. É profundamente isso que a gente quer aqui passar para vocês. O repertório técnico, a importância disso. E aí, deixa eu dar as dicas já direto, depois a gente começa a ver a arquitetura aqui, né? Pra gente já meter bronca depois da arquitetura, a gente fala só da arquitetura. A primeira dica é adquirir o repertório. E a primeira dica estendida é você, onde você vai olhar tecnicamente. Isso porque o repertório é você ir profundo de como as coisas são feitas. A segunda dica, que é muito importante, é a seguinte: você precisa começar já o seu estágio. Ah, mas eu tô no primeiro ano de faculdade, eu tô no primeiro ano de curso de edificações, tô no primeiro ano de curso de engenharia. Não importa. Se você seguir o que a gente está falando aqui, cara, que é adquirir o repertório técnico, souber como se desenha, e uma das ferramentas, AutoCAD, ou Revit, ou ArchiCAD, o que for ali, cara, você já começa a estagiar no local. Você tem capacidade técnica de estagiar no local. Cara, a gente consegue acelerar isso. Depende um pouco aí, pouco não, muito da sua dedicação, né? É justamente o que a gente está fazendo aqui. Porque o repertório técnico é o quê? Você ir a fundo, né? Entender como é que funciona uma edificação, independente do tamanho dela, e saber como representa aquela edificação. Como é que gera? Por isso que a gente fala muito dos sistemas construtivos, das plantas, dos equipamentos que entram, como por exemplo, sistema de ar-condicionado, sistema de sprinkler, sistema de combate a incêndio, sistema de elétrica e tudo, estrutura e tudo. Por quê? Porque se você sabe como se desenha, né, sistemas construtivos também, né, steel frame, wood frame convencional, se você sabe como se executa, né, como aquilo se comporta, como aquela instalação funciona, você sabe como desenhar ela, certo? Você sabe como representar ela. Se você sabe como representar ela, como a gente. Importante você até desenhar na mão, você vai no local, viu uma coisa interessante, um detalhe interessante,
representa ele na mão, não tem problema, para que você grave isso. E agora, né, a gente tem que ter uma das ferramentas, AutoCAD ou Revit. O AutoCAD ainda se usa bastante e vai continuar se usando, não tem jeito, né, não tem jeito. Se você tem uma das ferramentas, quando você senta na frente da ferramenta, né, domina ali, por exemplo, ó, você domina o AutoCAD e eu vou te falar, você não precisa dominar o AutoCAD de ponta cabeça, né, como se diz. Se você dominar e saber como representar um desenho técnico corretamente usando as 4 penas do AutoCAD, que é as 4 penas iniciais, que é o, cara, acho que para a gente aprender, né, o AutoCAD, e se a gente quer aprender de fato, eu vejo muita gente bagunçando o AutoCAD. Se você quer aprender de fato o AutoCAD, vai lá no AutoCAD 14, que tem de base as 4 penas iniciais: vermelho, amarelo, verde e a cian. Se você, às vezes o pessoal usa magenta, né? Se você usar essas 4 penas, é impressionante como você consegue redesenhar, né? Redesenhar não, né? Como você consegue ali produzir um desenho técnico em perfeito grafismo. Perfeito grafismo. O que você precisa aí é ter o repertório técnico construtivo, que é o que nós estamos fazendo aqui. E aí, cara, você já consegue arrumar um estágio. Ah, mas pô, como é que eu vou. Aí já entra na terceira dica aí, né? E aí, mas como que eu vou mostrar que eu sei fazer isso? Tcharam, tcharam, né? Tcharam, né? Redesenha a sua casa. Redesenha o seu apartamento. Cara, faz um projeto aí, redesenha como ele é hoje, observando por isso o repertório técnico, observando estrutura, né, medidas, né, grafismo, representa as plantas, o corte, a fachada, representa como ele está hoje. Cara, pode ali até fazer uma entrevista com seu pai, com a sua mãe e falar assim, ó, cara, pais, o que vocês não gostam dessa casa? O que você gostaria que essa casa fosse? Como o senhor gostaria que ela fosse? Cara, faz esse projeto de reforma. Faz ele de reforma. Reforma e ampliação. Ou apenas a reforma. Se você mora num apartamento, por exemplo, cara, faz esse projeto de reforma, transforma ele num loft, por exemplo, ou um dormitório, ou abre todas as paredes, onde que eu posso e não posso abrir, que tipo de sistema que tem hoje aí, né, instalações, o que que eu posso ou não posso fazer. Refaz todo ele. Criou o seu portfólio. Usa muito desenho à mão, vale muito perspectivado lá, ilustrações, coisa e tal, muito legal. O grafismo é super importante em uma das ferramentas, muito, mas muito importante. Se você não entende direito o Revit, vai para o AutoCAD, tá? Vai para o AutoCAD e representa, ele faz o grafismo correto, de representação técnica de projeto, tá? Mais importante que você desenhar o Revit e não souber o que você está desenhando, ou o ArchiCAD e não souber como está fazendo. Beleza? Certo? Certo. Faz todo esse desenho, né? Técnico, cara, desenha, por exemplo, mobiliário. Aí, o que acontece? Pega esse projeto e vai em campo com ele. Como em campo? Cara, pede para uma construtora, né? Um empreiteiro, por exemplo. A construtora é grande, né? Mas um empreiteiro orçar ele. A parte de civil, faz o quantitativo de alvenarias, quantitativo de paredes, quantitativo de pintura, quantitativo, cara, do que tiver de piso. Cara, traça isso. Depois, se tiver mobiliário, se você for detalhar esse mobiliário, traça os mobiliários, pede para um marceneiro orçar isso também, para você ter uma ideia, por quê? Eles vão te fazer perguntas que você não entende ainda. E aí você vai adquirindo o que a gente chama de calejamento ali, né? Um cala, né? No tato de responder essas perguntas. E aí você fala, putz, olha como é importante eu saber como é que se faz isso. Por quê? Porque se você projeta, por exemplo, uma porta fora de padrão, como que você estrutura ela? A gente detalha aqui, né, em alguns vídeos, vou deixar alguns cards aqui, a gente detalha alguns vídeos de algumas outras edificações, mas lá no nosso canal também, aí fazer um jabazinho aqui, né? No nosso canal lá, @plataforma matriz lá no Instagram e também plataforma matriz no YouTube ou @Nova Morada Brasil lá também no Instagram, a gente tem alguns vídeos lá, tem vários vídeos que tem, né? A gente explica isso daí, principalmente os de residência, que tem umas residências minimalistas que a gente fez lá,
que o cara projeta a porta. E aí, como é que se estrutura essa porta? Onde ela vai ser estruturada? Não, o cara vai te fazer um monte de pergunta. Instalação de pia de granito também, o cara também vai te fazer um monte de pergunta. E aí você vai pegando essa manha, né? A altura da pia, se passa tubo ou não, como é que vem o tubo ou não. Você vai pegando esse tato, essa manha. Aí você vai vendo de coisas, por exemplo, que podem faltar na obra que você não projetou. Cara, muito legal fazer isso. Pronto, você montou seu portfólio. Outra dica, vou dar mais uma. Outra dica, pega o seu Instagram e não usa para besteira não. Usa o seu Instagram para produzir conteúdos. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Né? Ou, por exemplo, você não quer fazer isso, né, em vídeo ainda, que você não está inseguro ainda, cara, onde você está andando, onde você está indo, onde você entra, pô, entrei lá no escritório de advocacia, né? Sei lá, foi resolver qualquer coisa lá. Ou no dentista. Cara, fotografa o dentista, fotografa, não um dentista, né? Fotografa o espaço, né? Cara, você viu uma coisa interessante, um forro rebaixado, tá muito bem decorado, tal, fotografa e fala, olha, este revestimento é XYZ, barará, barará, né? A sua ideia aí, onde pode ser aplicado X coisa e tal. Ah, essa iluminação é X. Cara, observa, ó, a cadeira do dentista precisa de tal instalação. Cara, você vai construindo esse conteúdo. Eu falo de cidade também, que você vai, onde você tá andando, você vê um prédio, né, cara? É impressionante, uma casa legal. Tira foto, cara, faz umas marcações, ó, vi esse detalhe, constrói esse conteúdo no seu Instagram. Cara, eu gostaria muito, mas muito mesmo, se na hora de eu entrevistar os estagiários aqui do escritório, ao invés de pedir o currículo dele, né, se eu pedir o currículo dele, eles mandarem pra gente um Instagram, mandar um portfólio, né? O portfólio pode estar no Instagram, por que não? Cara, a gente vai. Se vocês fizerem isso, por exemplo, essa casa aí, a sua casa redesenhada, eu vou entender o nível que você tá. Né? Eu vou entender, né, onde te encaixar, eu vou entender se você realmente entende o que você está desenhando. Que isso é entender o que está desenhando é muito mais importante. Não estou brincando não estou brincando no que eu vou falar. Entender o que se desenha é muito, muito mais importante, se tiver redundância, me desculpa, mas muito mais importante do que uma ferramenta, do que você saber o Revit de ponta cabeça. Se você não entende o que você está desenhando, cara, você não está desenhando nada, na verdade, né? Desculpa falar assim, mas você não está desenhando nada. É melhor você usar o AutoCAD com mais inteligência e mais representação do que usar as ferramentas e você não souber o que está desenhando. Certo? Olha quantas dicas eu dei aí, beleza? Me ajuda no negócio aqui, então, né? Olha a importância do que nós estamos construindo aqui, cara. Um estudo de arquitetura para os novos arquitetos que vão, arquitetos, engenheiros e galera da edificações. Eu falo muito arquiteto, que eu sou arquiteto, acabo seguindo também, não. Coloquei o nome de ArcSérie, né? Os arquitetos têm essa mania. Mas é o seguinte, olha a importância do que nós estamos construindo aqui, né? Do dia a dia do arquiteto, do dia a dia de um projetista. Uso todos os dias isso que eu estou fazendo. Uso, vou projetar, uso, vou fazer um projeto executivo, uso, vou fazer um projeto de instalações, uso, porque o nosso escritório aqui faz projetos de arquitetura e de instalações, né? São os projetos complementares. Uso. Não vou parar de usar. Por quê? Porque a profissão pede. Não vou parar de usar. Quão importante é isso para a galera que está entrando então na faculdade, ou entrando no curso, ou no curso de edificações, ou tanto arquitetura quanto engenharia, ou a galera que está fazendo decoração, né? Design de interiores. Cara, quão isso é importante. Então me ajuda, cara. Manda isso no direct da galera aí, manda isso no WhatsApp da galera, né? Dizendo para eles o quanto é importante, né, ver essas aulas. E deixa seu like, me ajuda, deixa o seu like, compartilha, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para que a gente está construindo todos os conteúdos, seja avisado. E também, né, deixa um comentário seu aí, se você viu alguma coisa interessante e quer destrinchar da forma que a gente está destrinchando. E deixa aí se você já tentou fazer isso e falou assim, pô, fiquei na dúvida disso, ó, explica aí. Beleza? A gente vai lá, busca e explica. Se tiver na net, melhor ainda. Beleza? Se tiver uma foto, manda a foto aí pra gente aí também, né? Manda lá
no Instagram da plataforma matriz, a gente destrincha ali, faz um vídeo só em cima daquela foto mesmo, sem problema nenhum. Certo? Beleza? Como é importante isso? Tá vendo como você consegue? Cara, a gente consegue acelerar o seu processo aí e muito rápido no primeiro ano você já estagiar. Depende bastante de você e a gente tá te ajudando nesse sentido aí, tá? Quão importante é isso. E, cara, olha, deixa eu comentar uma outra coisa aqui. Como é triste eu receber currículos, né, de futuros ali estagiários, assim dizendo. E aí, cara, eu até ligo, até me interesso pelo currículo, uma coisa e tal, ligo pro cara ou pra pessoa, né? E a pessoa tá trabalhando num local que não tem nada a ver. Nada a ver. Já vi estudantes de arquitetura trabalhando em recepção de academias, recepção de bares, né? Nada contra, mas, cara, iFood, é, é, já vi em telemarketing. Putz, cara, por que que você não entrou ainda para fazer estágio? Pô, não entrei, cara, né? Não consegui. Cara, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Não dá. Sendo claro, assim, quando eu fiz arquitetura e urbanismo, eu abri mão de muita, mas muita coisa mesmo. Não me arrependo até hoje, não me arrependo um centavo do que eu abri mão. Nada, de ter alguma coisa, de, cara, de comprar uma coisa para mim, porque eu tinha que comprar livro e estudar, me dedicar a isso. Era o tempo de estudo, não tinha jeito. Mas, olha só, consegui estágio no terceiro mês de faculdade. Não é terceiro semestre, não. Terceiro mês de faculdade eu entrei no estágio já. Por quê? Porque eu tinha essa carga de repertório. Me dediquei a isso. Me dediquei a isso. Então você consegue. E aí, ó, putz, cara, a gente vai falando, né? A gente não para, né? Uma das grandes decepções dos arquitetos, cara, uma da grande decepção que eu vejo um arquiteto ou um engenheiro ou um cara que estudou edificações, por exemplo, não trabalhar na área, cara, desistir da profissão. E uma das grandes coisas que me choca, né, é ver os caras trabalhando em um local, assim, não é um local mais que arquitetura, o cara virou empresário, não, o cara trabalhar muito, muito menos do que aquela profissão. O mais difícil o cara já fez, cara, que era estudar, fazer a faculdade. O que aconteceu durante esse período que você não produziu? Não produziu a sua carreira? O que aconteceu? Muito provavelmente, cara, você deixou as coisas passarem, né? Não foi atrás de estágio, não foi atrás de, de, de se inteirar, né? Não abriu mão. Cara, você quer um iPhone ou você quer ser profissional? Você quer um iPhone de última geração ou você prefere comprar um livro e se dedicar um tempo? Cara, se você pode ter os dois, fechado, mas você prefere agora ter um salário, mas não trabalhar na profissão, ou você ganhar para pagar o estágio e você tá dentro, tá caminhando na sua profissão, aprendendo todo dia uma coisa nova, produzindo arquitetura, produzindo seu portfólio. Cara, escolha, né? Então bora lá, vai. Depois dessa reflexão aí, bora lá. Vamos lá dissecar essa casa? Olha, um projeto, depois você dá uma olhadinha, é, o que a gente fala aqui, né? E, né, um projeto brasileiro, tá? Um projeto de um escritório brasileiro aqui, ó, né, da galera, sul de Minas, né? Azul de Minas, acho que chama lá o local. Cara, que arquitetura gostosa de ver. Eu gosto muito dos arquitetos portugueses. Os portugueses, né, os mineiros brasileiros têm muita referência na arquitetura. Tem um arquiteto chamado Gustavo Pena, né? Acho que é um escritório, virou um escritório agora. Cara, que ele tem uma referência muito grande na arquitetura de Portugal. Os mineiros puxaram bem isso, né? Eu pelo menos tenho essa visão, né? E entendo que eles puxaram muito isso porque tratou o material muito bem. Você vai ver que essa casinha trata o material muito bem. Casinha no bom sentido, ficou uma bela de uma arquitetura e você vê que ele não fez coisa mirabolante nenhuma, tá? E aí, né? Tem tudo de referência portuguesa. Cara, tô até arrepiado aqui falando de arquitetura, muito legal, gosto muito disso. Gosto muito dessa produção. Sim, não é simplória, simples, mas não simplória. E aí, você vai ver as referências que ele tem, cara. Muito, mas muito legal. E o que é muito mais legal ainda é o seguinte:
O arquiteto aqui não precisou do Revit. É aquilo que a gente fala, o projeto tá na sua cabeça. O Revit é uma ferramenta, né? O AutoCAD é uma ferramenta, o ArchiCAD é uma ferramenta. Ele não precisou fazer coisas mirabolantes, ou estudar, né? Ou, não, eu vou ter que colocar ali uma viga de não sei quanto metálica, que essa viga metálica tá no projeto XYZ, e ela vai ser, cara, a tecnologia dessa viga, não, cara, não fez nada disso. Ah, mas o piso é porcelanato, acetinado, vidrificado. Cara, não fez nada disso. O que que ele usa aqui? O que que é a observação? O que eu quero que vocês observem aqui? Eu quero que vocês observem né, que tipo de técnica que o arquiteto, o engenheiro, o projetista ali teve que saber para conseguir executar um projeto disso, né? Os materiais, principalmente, como que ele sabe onde ele consegue aplicar os materiais? Repertório técnico, leitura de estudo de materiais. Por isso que a gente fala que a gente tem que estudar todos os tipos de materiais, sistemas construtivos, etc, etc e tal. Cara, a gente precisa ser antenado nisso, não tem como, né? Vai fazer as suas visitas ali, não fazer jabá não, né? Vai fazer suas visitas no Leroy Merlin, na C&C, né? Nos grandes home centers aí. Cara, acho que esqueci o nome de alguns. Vai fazer isso, faz parte, cara, faz parte da nossa produção, da nossa referência de materiais. Claro, né? Lá tem uns materiais mais simplórios, né? Simplório no sentido mais comuns, né? Simplório, né, eu não coloquei nesse sentido, mas no sentido de comuns, né? De um grande home center comum. Mas a gente consegue observar e tirar muita coisa, muito proveito, muito, muito proveito mesmo. Então eu quero que vocês observem isso, cara, os detalhes que ele faz é, com a observação técnica. Por exemplo, essa porta, como é que ele consegue abrir essa porta aqui, ó? Né? Teoricamente, aqui não tem um pilar aqui. Aí o que eu quero que você tenha um raio-x aí, né? Como é que se estrutura isso, sendo que tem um pano grande aqui em cima? Ele vai reestruturar, né? Ele vai ter que colocar um pilar que tá azul também, né, gente? Deixa eu só mudar aqui, como tem muito azul, já vou mudar aqui, peraí. Como tem ali, né, um pano grande aqui de alvenaria, o que ele tem que fazer? Provavelmente tem uma linha de pilar, uma viga aqui em cima, né? A viga que vai para lá também, e o pilarzinho que desce para suportar esse trecho aí. Senão ele não consegue. Se já foi existente, né? Então ele teve que fazer um reforço aí de alguma forma. Vamos ver se ele descobre esse reforço aí. Tamo junto aqui também. Então a delicadeza, cara, observa, olha os materiais que ele põe, ó. Aqui embaixo a gente tem a base, né, de concreto. Aqui o revestimento branco, mas você vai ver que ele manteve a textura, né? Usando da própria parede. Tem umas imagens que você vai ver como que a parede foi construída de tijolo de barro, e aí o arquiteto consegue respeitar isso muito, né? Porque ele entende a memória, aí já é mais conceito, né? Memória, né? Mas também ele respeitou, não quis demolir tudo, conseguiu fazer as intervenções, né? Tipo, esse tipo de intervenção naquela parede que ela é autoportante, não consegue. Então, ele tem uma série de observações para fazer aqui. E aí, ó, ele vai usando, ó, por exemplo, não usou um grande revestimento, olha, revestimento de pedrisco, cara, né? Mas a arquitetura, né, o desenho arquitetônico, o projeto está muito bem locado. Vamos passar que vocês vão entendendo, ó. Eu voltei um pouquinho. Essa, né, é aquela imagem, só que está com a porta fechada, né? Olha que interessante, né? Olha a simplicidade, né? Ele manteve ali, né? Isso é muito típico da região, tal, né? Esse tipo de cobertura. A gente vai caminhar, você vai ver o telhado. E aí ele manteve isso aqui, ó, esse detalhe, né, que ele fez aqui, ó, deixou a base aparecendo, fez o recorte ali, projetou. Isso é muito típico da arquitetura portuguesa, faz muito isso português. Só que eles fazem até na meia parede, assim. Muito típico, muito típico. Por isso que me chama muita atenção esse projeto. E é um projeto, cara, de 80 metros quadrados. Aí, tá vendo? Reinventou a roda. Aqui, muito provavelmente porque ele tinha um telhado, né? Aí ele fez esse forro, e aí ele trabalhou o forro legal. Aí, cara, ele fez um recorte. Cara, a arquitetura portuguesa causa muito isso aqui, ó, né? Aqui ele fez uma prateleira, bem, bem simples, né? Mas, né? Tá vendo como ele tem que entender dos materiais? Mas, cara, olha aqui, por exemplo, observa.
ele colocou uma torneira e um fogão, né? É um cooktop até, né? Bem moderno. E ele não aferiu tanto a arquitetura, colocou um revestimento aqui. Cara, não aferiu a arquitetura. Pô, colocou um negócio que destacou lá. Destacou não, né? Que interferiu na casa em si. Cara, não é a intenção desse, é a percepção, né? Os arquitetos têm muita referência para fazer isso, né? Esses arquitetos que fizeram, né, essa casa, por exemplo. Esse tipo de abertura no alto, assim, né? Muito típico da arquitetura portuguesa. Por isso que eu gostei muito desse projeto. E aí, né, aquela foto, vamos caminhar aqui, ó. Ó, mais desenho, né, simples, né, da arquitetura e causando um ambiente. Você vai ver como ela é bonita a casa, né? O desenho geral da casa. Ó, tá vendo? O piso de cimento queimado, né? O detalhe da arquitetura, como ele referencia bem o detalhe, né? Por quê? Porque tem muita referência, ele quis causar isso mesmo, né? Ó, típico muito, né, da arquitetura portuguesa, olha como tem os detalhes aqui, né? Ó, né, de ele deixar esse barrado, né, a aparência disso. Típico muito da arquitetura portuguesa, fazer um recorte, né? Ter esse pano, o mesmo pano aqui, a simplicidade, né? Ele ter, né, essas portas bem simples, né? Mas da mesma cor da arquitetura e também, ó, isso daqui, ó, né? Que ele começa a fazer uns recortes aí. Você vê, é todo branco, porém, você vê bastante forma, né, dentro de tudo isso. Muito, eu acho muito interessante, né, esse tipo de arquitetura. E aí, ó como ele respeita, né, a arquitetura, respeita ali, cara, essas telhas, né? Sabe a história dessas telhas aqui? É muito interessante, ó. Também a estrutura de madeira, né? Ele só fez a intervenção de pintura, manteve o tipo de porta feito ali de tábua, tal, etc e tal. Cara, sabe qual é a história dessas telhas feitas na coxa? Tá vendo que ela não encaixa direito aqui, ó? Muito, muito louco, né? Eu escutei na faculdade a história dela, que era o seguinte: lógico que ele fez aqui, né? Pegou massa, né? E refez aqui pro telhado não ficar vazando, né? Mas ele teve que, acho que, fazer revisão de tudo isso aqui. Sabe qual é a história dessa telha? Sabe aquele velho ditado feito nas coxas, né? Que eles dizem lá, feito nas coxas? Qual é a história do ditado? Por que feito nas coxas? Porque a gente relembra, foi feito nas coxas, né? Então, mal feito, né? Nesse sentido, né? Por quê? Porque os escravos faziam a telha na coxa, né? Pegavam o barro lá, a argila seca, seca não, né? Argila úmida e colocava na coxa para fazer, né? Que pode ver que ela tem mais ou menos o formato. Só que o que acontece? Os escravos, cada um tinha um tamanho, né, gente? Cada um tem um tamanho de coxa. E aí, cada telha sai numa medida, né? Nem que nem agora, né? Que a gente sabe onde está o lote lá, se tem um defeito, a gente sabe onde está o lote de defeito. Não, lá produziam um monte de escravos, produziam essas telhas, então cada um tinha um tipo de coxa, né? Um tipo de formato. E aí, as telhas saíam das mais variadas formas, né? E você consegue observar isso, né? Incrível, né? Ó, você consegue observar que as telhas são bem diferentes. Não sei, né? Desculpa. O que me chamou a atenção foi isso, que as telhas estão bem recortadas, assim, fala, caramba, né? Parece que tá mal encaixada, mas aí só para ilustrar aí a história das tipo de telha. Então, olha como a arquitetura, né? Ele conseguiu trazer modernidade pelo desenho e repertório que ele tem, repertório não só arquitetônico, mas técnico, e aí ele consegue imprimir. Olha o desenho da casa, cara, num todo. Cara, que bonita, né? Um desenho arquitetônico simples, sem mirabolação, sem coisa mirabolante, barará, barará, mas com muita referência. Muito. Essa fachada matou, assim, diz assim, ó, se eu tirar essa foto e colocar ela, ó, casa feita em Portugal, é uma casa em Portugal. É uma casa feita em Portugal. Linda, né? Linda. Olha a simplicidade, né? Não usou um portão de chapa metálica com vidro e aço escovado. Não, olha como isso, né? A composição. Quem projeta isso? Os projetistas que têm muito repertório e conseguem desenhar isso e produzir isso, aí passa para um serralheiro, faz essa produção. Muito legal, né? E esse recorte que também é o que a gente vê lá no fundo, lá, tipicaço assim da arquitetura portuguesa. Muito bonito, né, cara? Que gostoso de ver a arquitetura, essa arquitetura montada. Olha que interessante, ó. Ele enquadrou aqui, ó, as janelas, né?
Muito legal, né? Muito, muito legal mesmo, ó, como ele enquadra, faz isso, né? Faz essa caixa que, cara, isso é muito legal na arquitetura, causa um volume, uma proteção. E aí, da onde ele busca a referência? Aqui, ó, no fundo. Caramba, né? Tá vendo como a importância de o cara estar num todo, no local, filtrar isso, filtrar o desejo do cliente, filtrar o desejo do local, as necessidades, o valor também, né? Que vai ser gasto na obra, ele vai filtrando tudo isso e vai desenhando isso. Quando o cara desenha o primeiro traço, ele já sabe do que ele vai construir. Olha que lindo, cara, que fachada bonita, simples, mas não simplória, simples, identificando material, né? Tipo de material, tipo de material e outras coisas, né? Volumetria, né? Então, ó, cara, ele não construiu nada, ele fez a volumetria aqui, ó, para obter a fachada, né? Causou isso através da pintura diferenciando o material, a pintura do muro, e depois ele causa um outro volume ali e causa essa fachada no total, tá vendo? Até o muro aqui foi importante, né? O muro gradil foi importante. Cara, que delícia você ver uma casa dessa, né? Moraria ou não moraria numa casa dessa? Cara, aí, ó, como ele respeita, né? Aqui é um sistema construtivo convencional, né? Aí, tá vendo, ó? Um sistema construtivo convencional de blocos que ele não fez nada mirabolante e apenas pintou. Ó a percepção dos caras, né? Do repertório que o cara tem. Esse tipo de caixilharia, não podia comprar lá, né, no Amelim, não. Ele desenhou essa caixilharia, não existe no mercado. Esse tipo de madeira aqui, o tipo de formato de corte, é muito, mas muito é, de referência desse tipo de caixilharia que tem aqui, ó, na referência, e da referência que ele já tinha aqui, né? Muito legal, né? Muito legal, ó. Que desenho bonito, cara, de se ver, ó. Que casa, cara, né? Gostoso de ver, né, ó. A cozinha lá, os recortes, né? Recorte que eles fazem, o detalhe, né, do forro, a pia. Cara, tudo esse detalhe, né? O revestimento, ó, o revestimento como vou colocar um revestimento de aço escovado, vou colocar um porcelanato triangular. Não, cara, ele colocou uma cerâmica 10 por 10, o rejunte, tá vendo? O rejunte, né? Acho que é até menor que 10 por 10, né? Rejunte claro, tal, tal, tal. Não quero que isso transpasse. Isso é repertório e essência, né, da arquitetura. Tô puxando muito para arquitetura, né, gente? Mas é técnico, é repertório técnico. Eu quero também que vocês aprendam isso. Cara, que bonito, né? Olha que legal, né? A casa tá mais baixa, né? Ó, que a área externa. Por isso que ele causa essa janela que você pode sentar e tocar, né? Na parte externa. Muito legal, cara. Muito, muito, muito bonita. Olha que interessante. Eu vou te falar uma outra coisa, né? Geralmente, quando a gente se vê muito, né? Não é. O mercado diz que é padrão, né? Mas não é isso uma regra, tá? E quando a gente vê, é estranho, né? Quando a gente vê e tá fora de proporção, fica feio. Mas, ó, a altura, né, que a gente tem da janela, ela é a mesma altura da porta lá, né? Então, quando você vai projetar aí, entende que o padrão de mercado eles deixam assim, tá? Mas não é que isso é padrão, não é regra também, tá? Olha que chegada, né? Materiais simples, mas uma execução muito bem feita, né? O telhadão, esse telhado é novo, olha como ele deixa a referência. Põe um telhado novo. Olha a diferença dessas telhas para essa daqui, né? Interessante, ó, o requadro que ele quer realmente marcar a arquitetura que é antiga. Cara, vai ser um quadro, né? Bonito, né, cara? Bonito. As portas se abrindo como antigamente, né? Assim dizendo. Cara, que bonita a arquitetura. Por isso que eu quis que vocês vissem essa arquitetura, né? Tá vendo como também o mobiliário interfere. Cara, que casa gostosa de se ver, né? Passaria ou não passaria no final de semana, uma olharia aí. Olha como ele requadra aqui, ó. A janela requadrando a área externa. Putz, olha a portona de celeiro, né? Na verdade, ele fez de correr aqui, né? Aquela janelona que a gente vê de quina. Cara, que bonito. A porta padrão, tá vendo? Só colocou um forro diferenciado aqui, inclinado. Ele tá seguindo o telhado, né? Cara, que bonito, né? De se ver, gostoso de se ver as portas que abrem, ó. Existe isso no mercado? Não existe. Mas ele trouxe a referência, né? Como se executa aquilo e fez isso. É aquela porta azul, né? Lá de fora. Muito linda, né? Aí, né?
ou aí é mais conceito do projeto, né, as visões que ele queriam ter, por quê? Porque ele foi no local e viu, tá, etc e tal. E aí ele projeta o projeto dele, ó. Olha que legal aqui, não. Ó, representação gráfica legal, ó, tá vendo? O traço, né, que tá externo, né, é o mais grosso, os traços finos, onde é mais baixo, onde é janela, tal. Tá vendo? Ele representou bem legal. A janela mais alta, aquela janela mais alta que a gente viu da da cozinha, né? Lembra? Tá vendo? Ó, representa assim mesmo, é isso mesmo. Tracejado, ela tá no mais alto, é tracejado. E toda a representação, né, necessária para ter esse projeto. Interessante, né? Não precisa inventar muita moda, assim dizendo, né? E ele consegue, com poucos elementos, né, representar todo o desenho técnico e passar o que ele quer passar, né? Que a obra passe, assim dizendo, né? Legal, né? Aqui, como, né, é a construção nova, ele conseguiu intertravar, né? Isso aí, estruturar isso, né? A construção antiga, ela tá nesse trecho aqui só, né? Então, mas aí ele trouxe toda a referência. Olha que interessantíssimo, né, cara? Que casa bacana de se ver e de se estudar. Aqui uma implantação geral, né, da casa e tal. É um projetinho 3D? É, pode ser, cara. Em modelo 3D, vamos ver se a gente descobre. Eu acho que até no AutoCAD você faz isso aqui tranquilamente, viu? Aqui, ó, projetinho bem desenhadinho, ó. Ó que legal, ó. Telhado bem desenhado, ó. Olha lá. Então a gente tem, ó, vigas de estrutura que passa na transversal, uma outra viga, tá vendo que ele desenha aqui, ó, aqui a nossa imagem tá picotando, né? Mas ele desenha outra viga ali que ela vai pegar lá longitudinal e depois as terças que suportam o telhado em si. Entendeu? Sacou? Aí aqui, ó, também dá pra ver, ó, ela aí, ó. Tá no desenho mais fino. Representação gráfica. Então, o que que eu cortei? Cortei essa viga aqui, ó. O que que eu estou vendo? Estou vendo a vista dessa outra viga maior aqui. O que que eu estou cortando? Estou cortando as ripas. Cortei as ripas e as telhas. É isso. Camadas do desenho, camadas da representação do desenho. Cara, se você souber isso em uma das ferramentas, pronto. Pronto, tá vendo? Desenhado no AutoCAD, né? Muito provavelmente é no AutoCAD isso aqui. Pronto, cara. Pronto, você tá ali, consegue. Tá vendo? Ó, uma casa simples dessa, se você consegue representar ela o que ela tem aqui, não fez coisa mirabolante. Mas se você conseguir projetar isso daqui, fazer o seu portfólio, fechado, fechado. Você consegue, assim, angariar estágios aí, né? Alcançar estágios, até um trabalho, cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Por que não, cara, você construir esse seu portfólio e começar a fazer freelances? Muito, mas muitos escritórios precisam dos freelances desenhando projetos de prefeitura, projetos executivos, é, é, como se diz, o estudo de arquitetura, né? Cara, aí ramifica mais ainda. Engenharia, né? Um pessoal que faz estrutura metálica, estrutura de concreto, precisa muito de muitos desenhistas para desenhar as formas. Só que você tem que entender, né, do projeto. Projeto de instalações, né? Ar-condicionado, elétrica, hidráulica, lojas que fazem paginação de piso, granito, fachada, etc, etc. Uma gama gigantesca aqui. Falamos aí, ó, quase aí 1 hora, por isso esta hora aí, ó, desenho muito, mas muito bem feito, ó, de representação. É disso que a gente tá falando, tá vendo? Ó, detalhes, o cara, ó, vamos lá, bora lá. Cara, acho que a gente vai passar de 1 horinha, mas beleza, vamos lá, né? Olha o que que esses caras fizeram. Pega depois esse desenho no computador e abre ele aí maior, tá? Olha, cara, que show de bola. Ó, não falei? Aquela abertura em ângulo, né? Que o cara tem que fazer. Cara, é difícil de fazer aquilo, estruturar aquilo. Olha como o cara estruturou e como ele desenhou toda, até detalhe da caixilharia. Mas por que que ele faz isso? Porque ele sabe como se faz, certo? Ele sabe como se constrói isso. Então, ó, aquele detalhe que eu tava te falando, ó, a viga, né, de madeira, vamos começar pelo telhado. A outra viga, ó, que está desenhada aqui, ó, que ela vai para lá, tem esse recorte e vai para lá, mas sobe, né, que é a transversal que ele cortou, né, o caibro,
Calibrando não, cortou a viga de madeira, cortou, né? Cortou não, está vendo a outra viga de madeira que tem esse detalhe aqui, está vendo em vista e cortou as ripas, ó, que está, né, que é os encaixes da telha. Cara, o cara desenhou aqui, ó, até o encaixe da telha que ficou sobrando aqui. Na verdade, ele não desenhou, tá? Isso tem, você vai entrar aí nos sites aí de que revende telha e tem isso daí, ou até na internet você vai achar. E aí ele paginou isso, tá vendo? Quando você tem isso desenhado, o cara sabe quanto que ele gasta na obra. Ele sabe quanto que ele precisa de material. Aí, ó, ele faz o quê? Uma viga aqui, ó. Deixa eu ver se tá escrito. Ah, acho que aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue só visualizar aqui. Não vai dar, né? Mas depois você abre no computador, tá? Eu acho que você vai conseguir ver. Mas, ó, a viga de concreto aqui, né? É uma viga de concreto. Cara, o cara desenhou aqui, acho que até os ferros, meu brother, ó. Tem até uma ferragem aqui desenhada. Percepção. Aí, como que ele estruturou aquilo? É uma viga, né? Que a gente tem. Vamos ver se eu consigo desenhar a quina aqui, ó. Então a gente viu isso aqui lá, né? Ó. Opa, peraí, vamos voltar um pouquinho. A gente viu isso daqui lá, né? A quina desenhada, assim dizendo, né? A quina desenhada. Então, tinha uma abertura aqui, ó. Certo? Será que vai dar certo? É isso mesmo, tinha uma abertura aqui. Mais ou menos, né? Ele teve que estruturar, tipo, ai, cara, apaguei aqui, gente. Então ele tinha a quina desenhada aqui, ó. Pá, pá, né? Aí vai fazer isso aqui, né? Ele tinha a quina desenhada aqui, que era exatamente a abertura da janela. O que que ele tinha que fazer? Deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Estruturar isso daqui, ó, né? Esse vão aqui ele tinha que estruturar. Então ele construiu um pilar aqui, aí ele fez uma outra viga aqui, viga para lá e outro pilarzinho aqui. Foi isso que ele fez. Lá no dele tem uma laje, né? Você viu aqui, ó? Então ele tinha que montar essa estrutura. Ele montou aqui, ó. Aí ele montou a viga e montou embaixo ele fez até com blocos, ó. Opa, com blocos, né? Aqui já é ele estruturou os blocos, tá vendo que tem umas estruturas ali? Ele desenhou até a fundação, o ferro de fundação aqui, ó. O ferro deve ser um negativo, por algum motivo acho que foi estruturar o solo aqui, tá? Uma coisa assim, né? O piso. E aí, ó, o que que ele fez? Tem blocos aqui, ó, tá vendo que tem ferros aqui dentro, né? Ele traçou esses blocos também, estruturou isso. Por quê? Porque ele precisava de ferro para ancorar essa laje aqui. E aqui também ele precisa de ferro para ancorar essa outra laje. É uma laje invertida, né? A gente não faz isso daqui, ó, geralmente quando construir uma laje, né? Uma viga, né? Aí tem um pilar e depois a gente põe a laje em cima, né? O mais correto é colocar a laje dentro aqui, né? Se concretar tudo junto com uma coisa monolítica. O que ele fez aqui, na verdade, foi só. Deixa eu só mudar a cor aqui. Ele colocou a laje aqui embaixo, ó. Ele até colocou por cima aqui, ó. Então os ferros devem sair aqui de dentro. E aí ele concreta. Naturalmente ele concretou tudo junto, concreta tudo junto. Mas ele representou aqui que cada um é um elemento, tá vendo? E aí, para ele conseguir também construir essa outra aqui também, ele estruturou. Aí ele estruturou da mesma forma, né? Ele tem ferro saindo para lá e tal. E aí ele conseguiu estruturar isso. Tá vendo? Olha a quantidade de desenhos aqui, ó. Cara, você pode trabalhar no escritório de arquitetura desenhando isso aqui. De estrutura, vai desenhar essa estrutura aqui, né? Por exemplo, pode até trabalhar no escritório de que faz, né? Aí pode ser um carpinteiro, pode ser um marceneiro que vai fazer essa caixilharia aqui, ó. Isso aqui, muito provavelmente isso aqui foi feito na obra, tá? Entendeu? Mas ele escreve tudo aqui, ó, nos cortes, ó. Tipo de piso que ele vai fazer, tá vendo? Tem contrapiso, tem o lastro, contrapiso e depois o acabamento, o piso mais liso. Tá vendo? Ele faz tudo isso aqui também, né? Aqui ele desenha mais estrutura. Tá vendo? Aqui, ó, ele desenhou o quê? A parte interna e depois, tá vendo que tem uma outra linha e um outro hatch ali, né? Um outro fechamento aqui também, e aqui também, que é o acabamento. Ele desenhou a representação do acabamento. Desenho técnico, gente. Desenho técnico. Legal demais, né? Ver isso, né? Ele desenhou até a sapata ali, né? Legal demais. Legal demais. Tá vendo como a gente vai descobrindo como o cara fez e o que que a gente precisa prestar atenção? Pô, por exemplo, ó, eu vou fazer. Aqui é um croquis do cara, né? Eu vou fazer uma marquise numa porta lá, né? Ah, tem uma porta de entrada. Eu quero fazer uma marquise de concreto. Tá? Como é que você estrutura essa marquise?
Por exemplo, a casa já é existente. Você não vai conseguir estruturar no bloco. Não vai, você vai ter que achar uma outra solução. Dá para ser metálica, dá para ser de madeira? Pronto, vai ter que achar uma outra solução. De concreto você não vai conseguir estruturar, a não ser que passe uma viga ali em cima, bem em cima da porta. Aí você consegue. Sacou como é importante a gente entender como se faz e como se desenha? Que projetinho legal, né, que a gente viu aqui agora e entendeu como se constrói. Aqui já é um desenho do pessoal da arquitetura, de como eles querem ver a casa, né? Tá vendo como é importante a gente chegar nisso, a destrinchar isso? Que bacana, né, cara, a gente estudar isso. Cara, eu estudo isso diariamente. Diariamente. A única coisa que eu fiz é colocar na internet, é isso, né? Colocar isso, por quê? Porque não como, assim, coisa que não vale, porque vale muito, porque eu tenho que fazer diariamente isso. Por quê? Porque eu preciso adquirir repertório e ver como que eles estão fazendo. Como isso se comporta na obra? É possível fazer isso na obra? Então a gente vai fazer. Né? A gente vai ter isso fresco na memória que é possível e a gente vai fazer. Certo? Por isso que é muito importante. Muito, mas é muito importante o que a gente está fazendo. E a gente pegou o que eu fazia diariamente, né, nos estudos e colocamos ali em vídeos para ajudar essa galera a entender como se desenha, a entender como é que se constrói, tá? Muito importante. E acelerar o processo. Não, a galera, cara, vai cair em desânimo, né? Por isso, cara. Depois a gente reflete um pouquinho sobre isso, a gente faz um vídeo especificamente sobre isso, tá? Certo, certo. Cara, então, ó, quão é importante, por favor, compartilha isso com seus amigos, faz uma chamada aí neles aí, né? Compartilha e escreve. Cara, como isso foi importante para mim, tá me ajudando bastante a desenvolver o meu estudo aqui. Chama eles aí para também partilhar desse conteúdo, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e chama a galera lá. Se inscreve lá nos canais, né? Arroba Plataforma Matriz lá no Instagram, arroba Nova Morada Brasil no Instagram também e também no YouTube. Plataforma Matriz. Beleza? Cara, um grande abraço, fique com Deus.